Olá pessoal, bom dia. Nosso conteúdo de hoje será corrente elétrica, né? Dando continuidade ao conteúdo anterior, certo? Que foi tensão elétrica, que de forma mais simples seria uma grande quantidade de corrente, né? Que seria distribuída, poderia ser nos ambientes de uma casa ou em todos os componentes elétricos de um carro, certo? E cada componente daquele irá receber uma quantidade de tensão elétrica, né, que a gente vai chamar de corrente. Nós temos aqui a fórmula, né, para calcular a corrente elétrica, não é isso? Q dividido por ΔT, certo? Primeiro, porque é Q, delta Q, né, porque às vezes pode vir duas cargas e você irá fazer essa subtração, né? Ou ΔT poderá vir dois tempos e você irá fazer essa subtração, certo? E nós vimos também lá no início do semestre, né, que para encontrar esse Q eu vou multiplicar o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, quando a questão vier um pouquinho mais complicada, você poderá, deve fazer primeiro essa operação, ok? Então nós temos aqui intensidade da corrente, definição de intensidade da corrente, a carga que atravessa uma área seccional, que a gente chama, em um determinado tempo. Então a gente chama corrente, certo? É a intensidade de movimentação dos elétrons dentro desse condutor em um determinado tempo, ok? Então nós temos aqui o exemplo, né, de uma lâmpada, onde a gente vai chamar de circuito simples, onde a corrente é a mesma em todo o circuito. Então no caso aqui 2 amperes, né? Quando a gente divide a quantidade de carga, né, em um determinado tempo, a gente vai chamar de amperes, será a unidade de medida da corrente elétrica. Nós temos uma representação aqui da pilha, né, e seus componentes, né, zinco, carvão, o bióxido de manganês, certo? O cloreto de amônia. Nós temos uma representação aqui da união, né, de várias baterias de 2 volts, é isso, para atender a corrente requerida por um determinado aparelho eletrônico, certo? Nós temos aqui a representação também de uma bateria de carro de moto, digamos assim, onde dentro dela terá placas com produtos químicos. Então nós temos aqui nesse circuito simples uma corrente de 2 amperes. Dentro da nossa residência, que é um circuito um pouco mais complicado, essa fiação que irá para a lâmpada, digamos, se for de 2 amperes, a fiação que irá para o chuveiro já será de uma amperagem diferente, certo? Então nós temos aqui uma pequena atividade relacionada às páginas 83, 84 e 85. Como podemos descrever o comportamento dos átomos para gerar uma corrente elétrica? Como denominamos a intensidade da corrente elétrica? A terceira, pesquise e escreva de forma resumida a biografia do físico francês André-Marie Ampère, certo? Então você encontrará nessas páginas aí. E a quarta questão, um pouquinho mais complicada, né, que também é de cálculo, né, envolvendo também a nossa grande notação científica. Ele diz o seguinte: determina a intensidade da corrente elétrica que percorre um fio, sabendo que no intervalo de 2 segundos esse condutor, né, foi atravessado por um total de 4 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Então nós temos que obedecer esse procedimento aqui, né? A carga dividido por ΔT. Como na questão não deu a carga, mas deu o número de elétrons, que é isso, e você já sabe, né, o número referente à carga elementar, basta multiplicar 4 vezes 1,6 e 10 elevado a 20 vezes 10 elevado a menos 19 dividido por 2, ok? Então por hoje é só, qualquer coisa no PV. Valeu!